Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã. Esse nosso encontro com aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, sempre convidados muito especiais. Você me acompanha aqui no Band Entrevista, todo sábado pela manhã na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes, no nosso Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima, das 10h30 ao meio-dia e também à noite nos 60 minutos, às 8 da noite, com exceção dos dias onde temos jogos da dupla Grenal, temos o nosso 60 minutos na Rádio Bandeirantes, sempre às 8 da noite. Você nos acompanha também através do YouTube da Band, Band RS. Lá tem a playlist de todos os programas que você pode acompanhar, tanto da Band TV, da Band News FM e também da Rádio Bandeirantes. O Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Expoa e @Fabiano Brasil Oficial, se você quiser seguir também o apresentador. Sempre agradecendo a minha equipe técnica, aqui no estúdio, meu querido Carlos Tiri, na suíte o nosso grande Eduardo Rocha, o Chiclé, Júlio Neto, no áudio, grande Júlio Neto, também a edição de Jean Grellert, da Claudinha e também do nosso Rico Chuchuzinho, toda a turma de edição do nosso Band Entrevista. Meu convidado de hoje é um querido amigo, um dos grandes gestores do estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Guaíba, presidente da Grampal, que é a associação que comanda os municípios da região metropolitana, primeiro presidente reeleito na história da Grampal, Marcelo Maranata. Que honra te receber, Marcelo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado. Sempre muito bom te receber. Obrigado, Fabiano. Pela primeira vez comigo, não, segunda vez comigo aqui no nosso Band Entrevista, né? É, segunda vez aqui na Band, a gente já participou do programa dos 60 minutos, né? E agora aqui no Band Entrevista, é a oportunidade de estar nesse lugar fantástico, né? É a oportunidade que vocês tiveram e a habilidade de trazer para esse ambiente, que é um ambiente vivo de tecnologia, de inovação, a gente vê, né? O desenvolvimento na volta aqui. Então, parabéns pela Band, né? Pela performance aqui do local. O senhor esteve comigo no Band Entrevista no nosso primeiro ano, lá no Morro Santo Antônio. Isso, lá no Morro Santo Antônio. Aqui é o primeiro. E agora, pela primeira vez já na sua reeleição em Guaíba, que aliás eu quero começar por este aspecto. A Guaíba teve uma reeleição com o prefeito Marcelo Maranata com um número bastante significativo de aprovação por parte dos guaibenses. Por que isso aconteceu? Mesmo depois da enchente, né? A gente imagina Exatamente. o que aconteceu, vários prefeitos não se reelegeram, né? E o prefeito mais bem aprovado do estado do Rio Grande do Sul. Então, um grande desafio, agradecer a minha comunidade de Guaíba pela confiança, pela oportunidade que nos dá, mas é uma responsabilidade também. A população, quando vai para a urna, 80% da população escolhe você para continuar sendo prefeito, ela aprovou o que você fez, mas ela espera mais do gestor, né, de entregas em todos os setores. Então, é sim mais responsabilidade, mas é o resultado de trabalho, né? Então, a comunidade hoje não vota na pessoa porque ela é da esquerda ou da direita. Eu vejo isso no dia a dia. A população quer alguém que faça entrega, né? Que esteja no dia a dia da comunidade, que ela possa se identificar como um gestor, né, que melhora a vida dela, que dá qualidade de vida, preocupado com as ações da cidade e vivendo o dia a dia da cidade. Isso a gente fez muito na cidade de Guaíba, na região metropolitana, e agradece a confiança da comunidade, Fabiano. Pois é, você sempre brinca, inclusive, com o prefeito Sebastião Melo, que Guaíba tem a sua ade e Porto Alegre é seu maior bairro. É, né? eu digo, meu melhor bairro é Porto Alegre. Melo, você cuida bem de Porto Alegre, que é o nosso maior e melhor bairro. Que, aliás, ficou muito integrado com o catamarã, né, prefeito? Essa ligação ela ficou muito mais rápida e muita gente trabalha em Guaíba, mora em Porto Alegre, o contrário também, quer dizer, essa ligação ficou muito forte. Né? Mais de 10 milhões de pessoas já foram a Guaíba de catamarã, demonstrando a eficiência do transporte hidroviário, né, de que ele é capaz, né, de transportar não só o passageiro que vem trabalhar em Porto Alegre, mas também, né, o turista que vai para Guaíba. A cidade é uma cidade muito bonita da região metropolitana, tem a melhor vista de Porto Alegre também, o Bico Melo, né, mas tem essa ligação que é de trabalho, mas também de turismo. Nós temos a hidrovia também, que é muito eficiente, a nossa, que vai carregada de madeira, né, de celulose para Rio Grande e volta de madeira. Então, a gente demonstrando o quanto a gente precisa olhar para esse transporte, que no meu entendimento é para onde o Rio Grande do Sul precisa também olhar com muito carinho, por causa da nossa produção de grãos, e a gente precisa ser eficiente nessa parte. E Guaíba está aí demonstrando a nossa capacidade, né, de utilizar o rio em todas essas tarefas, tanto no turismo, transporte de mercadoria, como também transporte de passageiro, trabalho no dia a dia. Por isso a importância dessa dragagem que está sendo feita para facilitar esse tipo de trabalho
entre Guaíba e Porto Alegre e outras cidades, como colocou bem o prefeito, visando melhorar ainda mais, né, a logística e a economia do nosso estado. Agora, prefeito, para a gente começar de uma questão importante, Guaíba anunciou há poucos dias investimentos muito importantes com a Aeromote. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse negócio, como ele foi trabalhado e o que ele vai representar, tanto para Guaíba quanto para o estado, que termos uma fábrica de aviões aqui na região metropolitana, aqui em Guaíba, representa muito para todos nós. São 5 anos trabalhando nesse projeto, né? Só dentro da prefeitura, junto com o governo do estado, foram 3 secretários que trabalharam conosco nessa pasta. Mostra o quanto a gente ainda precisa melhorar, né? E dar agilidade nas licenças e o trabalho para que as empresas possam se instalar no Rio Grande do Sul. Ele é um projeto complexo, tem uma nova pista, são quase 2 quilômetros de pista, que vai servir como uma alternativa para o Salgado Filho, está na mesma posição do Salgado Filho, no aeroporto municipal. Dentro do Aerocity nós vamos produzir o DA-62, é a primeira aeronave da Diamond que vem para o Brasil, já tem 120 aeronaves vendidas, é a aeronave de maior performance hoje no mercado brasileiro, totalmente produzida em Guaíba e 120 aeronaves já vendidas. A gente também vai produzir ali o helicópteros da Leonardo, helicópteros e muita tecnologia embarcada, né, vindo para o Brasil, então a gente vai deter essa informação. Ao mesmo tempo, nós vamos ter parceria com a universidade dentro do Aerocity e o hangar para atender, né, as demandas não só de aeronaves para manutenção, como também para testes das aeronaves que vão ser produzidas ali em Guaíba. E isso, sem dúvida, traz muita tecnologia, mas, ao mesmo tempo, um emprego de qualidade, de formação, seguindo o que a cidade já está fazendo. Hoje a gente tem, né, não só no Aerocity, mas também na TKE, que anunciou ontem um investimento de quase 100 milhões, trazendo engenheiros que estão produzindo plantas para o mundo inteiro. Daqui de Guaíba saem os elevadores de Dubai, são fabricados em Guaíba. Olha, todos as esteiras de elevadores de todos os aeroportos do Brasil são produzidos em Guaíba. Esses elevadores de alta velocidade aqui de Camboriú e também lá de Dubai são produzidos em Guaíba, demonstrando a nossa capacidade de produzir com os nossos engenheiros excelentes, né, projetos para o mundo inteiro. Somado a isso, a gente tem o polo logístico, que é do Elosul, que já tem o primeiro cluster da Lebes ali, já outros 3 pavilhões, maior centro logístico do estado do Rio Grande do Sul, e o maior investimento privado do estado do Rio Grande do Sul, que é a ampliação da CMPC. São 24 bilhões de reais investidos nesse eixo entre Barba Negra e a fábrica de Guaíba, que são 18 quilômetros, oportunizando que os nossos sistemistas permaneçam em Guaíba, né, tendo a necessidade de duplicar a produção, então são plantios de árvore, né, na silvicultura, é a colheita, é a condução de floresta, é o transporte, por isso um transporte eficiente de levar a celulose, né, e voltá-la de madeira, que o governo federal nos entregue o Porto do Rio Grande para o governo do estado, para a gente então lá fazer uma PPP e administrar, porque vai precisar dobrar, né, esse transbordo de mercadoria lá em Rio Grande. Então, a necessidade do estado desenvolver passa muito por Guaíba, pela localização logística que ela tem e os benefícios de se instalar na cidade. Hoje a gente tem 27 novos empreendimentos imobiliários. Nós não tínhamos hospital quando a gente assumiu. Hoje nós estamos indo para um segundo hospital. Ontem tive reunião com a secretária Rita. Um hospital de alta complexidade que vai ficar bem pertinho do catamarã. A gente da Zona Sul de Porto Alegre vai poder pegar o catamarã e em 7 minutos está dentro de um hospital que vai atender 60% SUS e 40% privado. Imagina. Vou ter um outro hospital na cidade também para atender as necessidades de saúde. E a gente não tinha hospital. Hoje a gente está indo para 2 hospitais na cidade, maior urgência e emergência do estado. Maior centro de traumatologia também do estado. Pois eu ia citar isso, a importância desse centro de traumatologia, porque ele desafoga aquele cidadão de Guaíba que precisava vir a Porto Alegre para consultar, ou enfim, para emergências. Guaíba tem essa referência agora em traumatologia. Não só Guaíba, hoje eu estava falando com a prefeita de Butiá, esteve lá comigo, né, em Guaíba, e vários pacientes de Butiá, de Charqueada, São Jerônimo, né, de Camaquã, de Tapes, que vão fazer alta complexidade, está inclusive colocando próteses de fêmur inteiro, cirurgias complexas dentro do nosso hospital, um hospital que há 3 anos não existia. Então, a capacidade de a gente investir e isso trazer resultado para uma cidade que cresceu muito e que precisa ter saúde boa, precisa ter educação boa, precisa ter logística boa, precisa ter transporte. E a gente está fazendo esse tema de casa para oportunizar que novas empresas possam vir para Guaíba e isso reflete na economia do estado do Rio Grande do Sul, que precisa depois, né, da pandemia e também da catástrofe, né, dessa calamidade que se bateu com as chuvas, retomar o desenvolvimento. São apenas 3 anos este hospital, prefeito, mas o senhor já tem um número de quantas pessoas das cidades da volta aqui
da região sul e da própria capital vão até Guaíba para consultar, enfim, para emergências? Vou trazer um dado do ano passado. A gente iniciou, quando nós abrimos o hospital, logo que abriu, atendemos 60 mil pessoas no ano. Esse ano nós atendemos 450 mil pessoas, ou seja, 4 vezes a população de Guaíba já passou pelo nosso hospital do pronto atendimento. O que significa o quanto ele reflete na região metropolitana. Eu não tenho paciente de Guaíba, nem todo mundo vai no hospital, né? Então você atende muito Eldorado do Sul. Eldorado, depois da enchente, 10 mil pessoas mudaram para Guaíba, então eu tenho uma população aumentada por conta da enchente, e a gente continua também atendendo as cidades vizinhas por ter uma saúde que comporta e dá a resposta para a população. Né? Que legal. Prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, também presidente da Grampal. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Grampal, vamos focar um pouquinho na cidade de Guaíba, que tem essa importância para a capital do Rio Grande do Sul, essa ligação, como bem disse o prefeito, 7 minutos da Zona Sul, quer dizer, muito próximo, e realmente a gente está focando um pouquinho em Guaíba nesse bloco. Prefeito, a questão da segurança pública era uma questão importante em Guaíba e que tinham números que não eram positivos. Hoje o senhor reverteu isso. Qual foi a estratégia para que Guaíba hoje estivesse entre as 10 cidades mais seguras do país? Hoje as 10 mais seguras do país é a segunda mais segura do Rio Grande do Sul. E isso se dá, assim, a uma equipe. A gente não esconder, né, o problema, a gente enfrentar o problema e ter as pessoas em cada área, né, que são as pessoas que pensam a segurança pública. Então, é trabalhar junto com a delegada, é trabalhar junto com a nossa equipe de segurança, com a Brigada Militar e dar todo o apoio necessário para que esse trabalho, desde o morador de rua, das pessoas que estão na cidade, na escola, na segurança, na iluminação da cidade. A gente iluminou a cidade inteira com lâmpada de LED, a gente asfaltou as principais ruas, a gente foi para a periferia. E isso vai criando um sentimento de segurança, porque a iluminação parece que não tem nada a ver com segurança, tem muito a ver com segurança. Quando eu dou uniforme para a criança no colégio, e a criança chega identificada no colégio de uniforme, chega de tênis, ela ganha a mochilinha dela, e as pessoas sabem quem está na comunidade e está iluminado. Então, vai criando um ambiente, né, de segurança. E, ao mesmo tempo, ter pessoas em cada área que entendem o que estão fazendo. Então, a gente trouxe para dentro da prefeitura hoje no nosso sistema de monitoramento, Coronel Beresford, né, quem faz a parte na licitação de contrato, que era o Coronel Marcelo Verdino, que hoje está na parte de projetos da prefeitura. Então, eles também nos ajudaram a compor uma equipe na segurança pública da cidade, o que nos oportuniza, né, qualificar o quadro e, ao mesmo tempo, trazer pessoas que fazem isso no seu cotidiano, né, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. Isso está linkado ao nosso programa de metas. E não botar nada para baixo do tapete. Se tem um problema, a gente tem que enxergar. Eu não gosto de ser comparado com uma cidade do mesmo tamanho que a minha, que não tem uma rede de acolhimento. Eu sei que a cidade de Guaíba tem um índice alto de violência contra a mulher e contra a criança. Mas a gente vai atrás, a gente encoraja a mulher a denunciar, porque se ela denunciar, a gente vai fazer o acolhimento dela, nós não vamos deixar ela desprotegida, nós vamos levar ela para uma casa de acolhimento, a gente vai fazer com que a pessoa que fez a agressão seja punida, e isso é enxergar de verdade e encorajar não só os vizinhos para falar que a criança está sendo abusada ou que a mulher está sendo violentada, você vai criando um ambiente de segurança no momento que você tira a venda dos olhos e diz, eu quero enxergar isso. Criando uma nova cultura até de denúncia, não é, prefeito? Isso, porque eu quero enxergar, eu não quero botar, porque é muito fácil dizer, chegou aqui, não, esconde, lá não fala, não quero saber desse número. Então a gente montou uma rede com Conselho Tutelar, Brigada Militar, com o Ministério Público é muito ativo na cidade, agradecer aos promotores, a nossa equipe de CRAS, de CRES, da saúde, das escolas, todo mundo focado em a gente proteger. E no momento que eu protejo e a pessoa se sente segura, ela vai tendo coragem de fazer a denúncia, de falar do problema dela e, ao mesmo tempo, na volta, você vai dizer, opa, aqui não dá para fazer mais, o pessoal está se comunicando, o pessoal está se abraçando, existe um procedimento de acolhimento e a gente está conseguindo vencer isso com o trabalho da polícia, com o trabalho da inteligência, com rede de proteção. Prefeito Marcelo Maranata, prefeito, eu acompanho nas redes sociais, no Instagram principalmente, e eu vejo o quanto o senhor se movimenta e registra, evidentemente, o que o senhor está fazendo, até para prestar conta para a população, dá para se dizer uma forma imediata de prestar conta. Como é que o senhor tem trabalhado isso e qual é o feedback que o senhor tem imediato por parte dos moradores de Guaíba? Porque eu percebo que eles lhe procuram, eu quero estar aqui do lado do prefeito. Como é que o senhor se adaptou a essa ferramenta que está aí, que é a tecnologia, que é o Instagram, e prestar contas através da internet?
Receber o carinho e o feedback, que nem agora fizeram lá o superprefeito, né? Eu recebi uma capa produzida pelas crianças. As crianças produziram uma capa, fizeram um desenho, o superprefeito, eu botei a capa, fui na escola. Quando eu vou na escola, eu falo entrega, falo das coisas que a gente está fazendo. É uma maneira de fazer uma prestação do serviço público de forma descontraída para que a população veja que realmente tem uma entrega. A minha ida a Joinville de bicicleta deu 7 milhões de visualizações na minha rede. Mas foi uma oportunidade também de mostrar a nossa gratidão de tudo que os outros estados fizeram, né? E foi o Brasil inteiro, se eu tivesse que andar de bicicleta agradecer, eu ia ter que dar a volta no Brasil. Mas Santa Catarina foi muito importante. Joinville nos doou uma escola inteira. Chegou lá com 3 bitrem, material escolar, classes, né? Ajudou na reconstrução da cidade, mandou técnicos. Então está presente na rede social, podendo fazer prestação de contas de tudo que se faz na cidade, de anunciar entregas, de falar sobre as leis, dos projetos da cidade. É uma forma de comunicar, como a gente está fazendo agora aqui, né, numa mídia que a cada dia vai se fortalecendo, mas que ao mesmo tempo tem que ter identidade, né? As pessoas hoje, elas votam em que elas se identificam, né? E você precisa ser moderno na hora de olhar para as pessoas e dizer, eu estou cuidando de você, né? Quem quer um material... está precisando de uma cesta básica, está precisando de um auxílio, não pergunta se aquilo veio da esquerda ou vem da direita, vem da pessoa que está buscando o melhor para a sua comunidade. Eu, quando vou a Brasília, eu vou lá pedir para as pessoas que moram em Guaíba. Né? Como quem vai na minha sala pedir alguma coisa, não se identifica, né, que eu sou de partido A ou partido B, eu preciso da vacina, eu preciso do remédio, eu preciso da consulta. E nós, a gente que é gestor, e não tem cargo melhor que ser prefeito, né? Porque a gente tem a oportunidade de dar para as pessoas o que elas precisam, né? E lutar pela dificuldade, sair todo dia em busca de uma solução, porque a gente precisa resolver. Prefeito de Guaíba, presidente da Grampal, Marcelo Maranata, nosso convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. A gente vai para um rápido intervalo e já volto para continuar aqui com o prefeito, falando um pouquinho sobre mais ações que estão sendo realizadas e que servem de exemplo para outros municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, e também sobre o trabalho frente à Grampal, o primeiro presidente reeleito da Grampal, vai falar um pouquinho sobre a questão da resiliência climática, que é tão importante e que preocupa tanto a todos nós gaúchos. É rápido intervalo e a gente já volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã temos esse encontro com aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Meu convidado de hoje é o prefeito de Guaíba e presidente da Grampal, Marcelo Maranata. E já estamos aqui para esse nosso segundo bloco para falar um pouquinho dessa experiência frente à Grampal, presidente. O senhor é o primeiro presidente reeleito da Grampal, que é a Associação dos Municípios aqui da região metropolitana, que reúne, evidentemente, a grande maioria do estado do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana estão, se não estou enganado, são 70% da população do estado. 40% da população gaúcha e 36% do PIB gaúcho está aqui nos 25 municípios. Eu somei os 40 com os 36. 40% da população do estado e 36% do PIB está aqui na região metropolitana. Como é que está sendo essa experiência e as principais preocupações? Já colocando nessa questão justamente a questão da resiliência climática, porque, evidente, o estado inteiro sofreu, mas a região metropolitana é que teve os seus piores problemas em função da questão das enchentes, que aconteceram há um ano praticamente, né, prefeito? O primeiro mandato na Grampal foi marcado, né, eu assumi no mês de abril, um mês depois veio a enchente e a gente... Né, todos os prefeitos atingidos tivemos que ter uma habilidade para um assunto que nós não conhecíamos. Né? E foi no meio desse furacão de problemas que a gente conseguiu fazer a gestão da Grampal e ali eu participei diretamente, né, da Secretaria da Reconstrução, junto com os ministros, fiz o chamamento para que o presidente fizesse uma unidade aqui ou transferisse a federação para cá, para que o mundo pudesse entender, que o Brasil pudesse entender o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós mesmos que estávamos aqui, estávamos vendo o problema, não conseguia ter a dimensão do que estava acontecendo logo ali no Vale do Taquari, porque a gente não conseguia chegar. Então, só aos poucos a gente vendo o que estava ao nosso redor, a gente viu a dimensão de que o Brasil e o mundo tivesse que entender, pudesse entender a partir do presidente vindo para cá e dando a real importância para o problema que a gente vivia naquele momento, mas que também vive até agora, porque a população ainda vive angustiada toda vez que chove, porque os projetos ainda precisam passar por atualização. Nós estamos falando de 5,6 bilhões que a Grampal gostaria de ter tocado,
porque sabemos que temos condição de fazer isso com os nossos técnicos e esse é o nosso problema prioritário, diferente do governo do estado, que além de ter que cuidar do Rio Grande do Sul inteiro, não tem essa como a principal meta, e essa é o nosso dia a dia, porque a população nos cobra. Então a gente queria muito tocar esse projeto, o projeto ficou para o estado e a gente está cobrando o estado que dê agilidade, não só para atualização dos projetos, como o projeto do Arroio e Feijó e de Eldorado do Sul, que são urgentes, porque foram, né, são projetos que já existem para você passar por atualização. Mas esse não é só um problema do estado, esse é um dos problemas que a gente enfrenta na região metropolitana e que a gente precisa olhar com um olhar, né, de desenvolvimento, porque você precisa dar segurança para o empresário, segurança para o morador, para a habitação, para que o estado volte a crescer. A gente também vive o problema da seca que todo ano acontece no estado, da estiagem, que a gente também precisa encontrar uma solução e apresentar um caminho, né, para irrigação. Né? Olha, estava conversando com o Cláudio Berces essa semana na Fiergs, e o Carlos Marcelo faz anos que eu falo num projeto que numa hectare você produz 100 sacos de milhos, ela irrigada produz 250. Então a própria produção a partir da irrigação você consegue pagar aquele investimento. Então a gente está falando de problemas que pela muita chuva, mas também pela pouca chuva. Pela estiagem. Né? E dar uma solução para a região metropolitana, é urgente que se faça a atualização dos projetos e essa é uma briga diária de nós todos os prefeitos, para que tenha resiliência na região metropolitana a atualização desses projetos. Pois é, em cima disso, prefeito, falando em região metropolitana, além da questão da enchente e a resiliência climática e tudo que precisa ser feito para evitar as novas tragédias como a gente viu, tem a questão que o senhor, a gente abordava agora em relação à saúde, onde Guaíba é referência na questão da ortopedia e traumatologia, mas se sofre muito na questão da saúde, inclusive agora foi debate há poucos dias aqui em Porto Alegre, as superlotações dos hospitais de Porto Alegre, porque muitas cidades da região metropolitana enviam seus pacientes para cá. O que é possível fazer e qual é o papel do governo estadual e federal a fim de fazer com que nós não tenhamos essa ambulancioterapia na região metropolitana? Bom, o assistido, e eu estava na Grampal no primeiro ano, o prefeito Melo era o presidente, em que se fez o debate, né, que o assistir ele ia diminuir, né, a ocupação dos hospitais em Porto Alegre, porque ia fazer uma atenção no interior, né, dando qualidade e atendendo lá no interior. Essa foi a promessa, mas isso não aconteceu. Nós estamos com os hospitais da região metropolitana e de Porto Alegre, todos eles, né, com superlotação. Então é preciso fazer uma reanálise, ver onde precisa fazer investimento, e a gente entende que são duas coisas que uma não anda longe da outra. Uma é investimento em infraestrutura, é a parte física. Não adianta botar mais recursos em Porto Alegre, porque os hospitais já estão lotados. Você vai botar mais recursos para atender aonde? Então você precisa otimizar as estruturas que estão fora de Porto Alegre e que estão ociosas, colocando recurso nelas. Então o recurso precisa vir, mas também precisa atender um caso, por exemplo, o pronto-socorro, que é o único lugar que atende queimados. Hoje tem 4 pessoas lá que têm referência e estão recebendo, estão pactuados com a União, mas tem 14 pessoas que está sendo pago pela Prefeitura de Porto Alegre, para a região metropolitana, que custa 8 mil por dia, um paciente queimado. 8 mil reais por dia? Por dia. Esse é o custo de um paciente na UTI de queimados do HPS. E a União está pagando só 4. Os outros, né, precisa saber de onde vai sair esse recurso. A média de investimento da região metropolitana é 22%. O Estado está investindo 9% e o constitucional deveria ser 12%. Então, o Estado precisa também fazer a sua parte, que é pagar os 12%. Os municípios, tem município que nem Esteio, que é 35% de todo o investimento dele está em saúde. Então, é necessário fazer investimento, mas o investimento tem que ser nas estruturas que não estão aqui, pagando o serviço que hoje está sendo realizado, para não tirar dinheiro do cofre, né, do município da verba própria, e ao mesmo tempo botando serviços na região da metropolitana. Prefeito Marcelo Maranata, presidente da Grampal, conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Nós temos mais 3 minutinhos e meio, prefeito. Eu gostaria de saber do senhor exatamente se o que foi feito em Guaíba, dando resultado, que é o caso da saúde e da educação, o senhor falava da questão dos uniformes, tudo isso ele pode servir de exemplo também de uma situação mais macro? Por exemplo, dá para aplicar numa cidade maior, no próprio estado, a partir das estratégias que foram adotadas? Sem dúvida, viu? Com planejamento estratégico, montando equipe, a gente fez um programa de metas, né? Nos comprometemos a entregar 50 metas no próprio governo, chamamos os empresários da cidade, assumimos um termo de compromisso, agora nós dobramos a meta para 100,
que são 100 anos, Guaíba completa 100 anos agora, avançando sem parar nesses 100 anos. Então é fazer um compromisso, estabelecer responsabilidade, tem que ter um tempo específico, tem que ser importante para cada secretário, é importante que tenha um sentimento de pertencimento para o Rio Grande do Sul. Todas as coisas que estão, os problemas que estão no Rio Grande do Sul, nós temos que abraçar junto como família, como sociedade, como empresário. O Rio Grande do Sul precisa abraçar isso. Isso é importante para nós. Como que a gente vai vencer a questão da educação, que a gente já foi exemplo e que hoje a gente é um dos últimos estados, deixar de ser um estado arrecadador, resolver o problema da estiagem, que é um problema grave, que bate na porta, né, do agricultor todo ano, a gente tornar o estado um estado empreendedor. A gente vê todo dia o pessoal indo embora daqui para Paraná, Santa Catarina. A gente precisa trazer os nossos jovens e deixar eles aqui com investimento, que nem a gente fez em Guaíba, né, com empregos de alta tecnologia, com desenvolvimento de software, oportunizando novas oportunidades para que o jovem não vá embora do estado do Rio Grande do Sul. E isso a gente precisa responder, a gente tem que parar com essa briga da esquerda e da direita e ver quem é que vai resolver o problema. De que maneira que a gente vai melhorar a segurança do estado? A gente vê uma série de problemas, né, do crime organizado crescendo, a insegurança, para que as pessoas possam voltar a ter esperança. A esperança, ela parte de um projeto que o povo gaúcho quer ouvir e a gente, na região metropolitana, onde tem 40%, está fazendo e sabe que se a gente fizer nessa receita dos prefeitos aqui, a gente vai conseguir melhorar o estado do Rio Grande do Sul. Muito legal. Prefeito Marcelo Maranata, presidente da Grampal, prefeito de Guaíba, comigo hoje aqui no Band Entrevista. Agora, para fechar, o senhor citou durante o nosso bate-papo da sua ida até Joinville de bicicleta. Como é que foi isso, prefeito? Preparar-se para isso, ir até Joinville de bicicleta. Eu vi que o senhor está magrinho. O senhor já era magrinho, não era? Não estia com sobrepeso. Mas como é que foi isso e como é que foi essa experiência? 746 quilômetros, né? Ir lá agradecer, 5 dias pedalando. Teve os problemas de chuva, a bicicleta caiu, a gente se machucou, mas teve esse sentimento, né, de gratidão por tudo que Joinville fez. E foi um desafio, né, como também foi um desafio vencer a enchente. Joinville é a capital brasileira do ciclismo, então tinha todo um simbolismo, uma cultura da cidade que usa a bicicleta para ir para trabalhar, para ir para a escola. Então, conhecer o prefeito Adriano, que foi uma pessoa que ajudou muito Guaíba, para mim foi um privilégio, né, e ser acolhido na cidade com uma forma muito carinhosa, foi para mim um momento de gratidão. Que legal, que bacana, que experiência. Bom, não sei se todos os prefeitos conseguem fazer isso, é um prefeito Ironman praticamente. Prefeito, obrigado pelo carinho da presença. Obrigado, sempre muito Fabiano. Bom recebê-lo, já há muitos anos que a gente se conhece e conversa. Muito obrigado pelo carinho da presença, sucesso frente à Prefeitura de Guaíba, à presença Grampal e também em outros desafios que venham a acontecer por aí pelo caminho. Muito obrigado. Obrigado, Band. Obrigado. Prefeito Marcelo Maranata, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista na tela da Band TV. Eu volto na segunda-feira no nosso Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, à noite nos 60 minutos. E, é claro, aqui na Band TV no próximo sábado, na parte da manhã, sempre tem o nosso Band Entrevista. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau.